Não é tanque de lavar roupa, Vinícius né? Tanque. Quem mais? Você me pegou de Tem surpresa. a Pia, técnica do futebol feminino. Excelente. Peço ajuda aqui no hashtag Seleções por TV, que essa nem a memória do PVC deu conta. Não, eu fui pego de surpresa. É? Pô, Nobres pega. jogadores com utensílios domésticos, mandem aqui na hashtag Seleção Sport TV. Eu gostei do Júnior Todinho, mas não é o tecido Não é o doméstico. utensílio doméstico. Ainda não é o utensílio doméstico. É engraçado que a Taça Guanabara faz referência ao velho estádio da Guanabara, né? Eu gosto de contar essa história um pouco porque é incrível que a história do Brasil se espalhe. Quando o Rio de Janeiro deixou de ser capital federal, a cidade do Rio de Janeiro ganhou status de estado e a cidade do Rio de Janeiro era o estado da Guanabara entre 1960 e 74. Em 65 foi criada a Taça Guanabara, que era a referência ao estado da Guanabara, que é a cidade do Rio de Janeiro. Tem dois clubes de fora da cidade do Rio de Janeiro que ganharam a Taça Guanabara. O Americano em 2002 e o Volta Redonda em 2005. Vamos rodar. Temos imagens dos pequenos campeões aqui. Espera só um pouquinho, gente. Tá o América. E o América não é pequeno, não. É só o Americano e o Volta Redonda. Não, os dois de fora da cidade do Rio de Janeiro, né? Só o Americano e o Volta Redonda. Os dois que não são da Guanabara. Digamos, os dois que não são da Guanabara. Isso. Do velho estado da Guanabara. A Taça Guanabara foi criada em 65 e até 71 ela foi um torneio independente. Por isso que o Botafogo é bibi de 67 e 68. Ele foi porque ele foi bicampeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca, que era independente. Se eu colocar o América de 74, Era um timaço. o Trajano e o Alex Escobar invadem o estúdio aqui. Mais gente. O Trajano, principalmente, né? Eu não quero briga com o José Trajano, não, hein? Muito menos com o Alex Escobar, que é meu amigo de longa data. Pelo amor de Deus, hein? O América pode ser considerado pequeno? Não, o América não é mais grande, mas o América é uma história. Mas em 74, quando o América ganha, não dá para comparar o que era o América nos anos 70 com o que hoje é o Boa Vista. Sem dúvida. Ou com o que era o Americano em 2002 e o Volta Redonda em 2005, certo? Sim. Não dá para comparar nos anos 70, quando ganhou do Fluminense na final. E era um timaço. Tinha Edu, tinha Luizinho, tinha Alex. Era um timaço. Os dois que a gente citou são os times que não são da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, não são do velho estado da Guanabara. Tudo bem, o Americano aprontou para cima do Vasco em 2002, o Volta Redonda ganhou em 2005. Mas alguém imagina o Boa Vista criando dificuldades para o Flamengo de Jorge Jesus amanhã no Maracanã? Comentei o jogo do Boa Vista com a Chapecoense agora. A Chapecoense é a última colocada no Campeonato Catarinense. Vai se ajustar, tem um time para crescer dentro da temporada. Tem todas aquelas questões que a gente sabe que envolvem uma equipe em reconstrução. E a Chapecoense mais que qualquer outro time. Não tem utensílio doméstico, mas tem foguinho. Tem um foguinho na Chapecoense. Serve, Zé Rizek? Como é que é? Desculpa. Foguinho. Da Sofreu, Chapecoense. né? Foguinho? Pedrinho tá lembrando serve? do foguinho. Não, o Foguinho não é utensílio doméstico, né? Você foi buscar o nome de jogador com utensílio pensando doméstico? Não, porque ele tá na Chapecoense, foguinho. Não. Molequinho, Eu tô esperando mais comentários aqui na hashtag Seleção Sport TV. Se alguém, eu achava que o PVC ia ter já uma lista, assim, ó, mas até aqui não chegou. Não. Você acabou de achar, abriu. Lembraram de clube, o Talheres. Talheres. Eric Flores, não, gente. Flores não é utensílio doméstico. Lucas Prato. Lucas Prato. Lucas Prato, lembraram aqui, Lucas Prato, Machado. Não, Machado. né? Tá bem. Mas o pessoal vai lembrar, o pessoal vai trazer aqui as informações. E a Chapecoense, cara, venceu com uma facilidade tão grande, ganhou de 2-0 do Boa Vista, era jogo de Copa do Brasil, ainda era da primeira fase, valia o empate para o time visitante, a Chapecoense visitava o Boa Vista, mas venceu com uma sobra técnica, com uma superioridade física, com uma diferença de jogo tão grande que eu estava de férias, não acompanhei o Boa Vista nesse crescimento dele no Campeonato Carioca, vendo jogos, 90 minutos, só as notícias, mas eu fiquei assustado com o nível técnico do Boa Vista e com a falta de velocidade, o fato de o time estar travado do jeito que estava nessa partida. Surpreendente ver o Boa Vista com aquele desempenho técnico numa final de etapa no Rio de Janeiro. Então você não gostou muito do nível do Campeonato Carioca? Não sei, eu não consegui acompanhar nessas últimas semanas do jeito que a gente acompanha quando está trabalhando, mas fiquei assustado de ver o estágio técnico do Boa Vista. Mas E só o Campeonato Carioca para explicar a presença dele na final. Ganhou do Fluminense, hein? Ganhou de 1-0 do Fluminense o Boa Vista. É a terceira vez que o Boa Vista, um clube super bem organizado,
né, que treina no Rio com uma estrutura profissional e joga em Saquarema, chega à final da Taça Guanabara. Em 2011, a atração do estadual era Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. Era o bonde do Mengão sem freio. A gente lembra da decisão de 2011, quando o Ronaldinho era o cara e o Flamengo passava pelo Boa Vista. Vamos ver como é que foi o Ronaldinho. O Globo Esporte acompanhou de perto a primeira final, o primeiro título, o primeiro gol de falta também no Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Flamengo. Impossível resistir ao charme. Da Sara também. Mas a gente estava falando de outro tipo de charme. O charme que um craque, um ídolo traz ao futebol. Antes de entrar em campo, a garotada ouve que é preciso ordem, calma. Não dá para todo mundo querer dar a mão a um só jogador. A gente tenta passar uma orientação para que a coisa saia organizada, mas chega lá o coração bate mais forte, eles vão escolher aqueles que eles identificam como ídolos, entendeu? E tem um nome que tá na ponta da língua. Ele já entra em campo acompanhado. Chegar perto ficou mais difícil. Mas olha lá, congela a imagem. São 8 crianças ao redor de Ronaldinho. E aquele olhar de admiração. Sonhava em poder retribuir, né, o carinho da torcida, que desde o começo confiou em mim. A primeira decisão com a camisa do Flamengo. O Globo Esporte acompanhou a novela da contratação. A apresentação de gala. O primeiro jogo fora de campo. O primeiro dentro de campo. O primeiro gol. E o Globo Esporte acompanhou também, não o fim, é claro, mas um capítulo importante dessa recente e já vitoriosa relação. No jogo do primeiro título, o camisa 10 correu pouco mais de 6 quilômetros. Pediu a bola, brincou com a bola, deu um passe primoroso para Thiago Neves e cabeceou o ar, lamentando a bola que não entrou. E quando ela entrou, vale a pena ver toda a sequência. Ronaldinho já bateu a falta correndo para o abraço. Não tem barreira, não tem goleiro, não tem freio que pare o bonde do gaúcho. Ronaldinho é Ronaldinho. Aqui tá sendo tudo diferente, tudo uma alegria maior, é tudo uma proporção muito maior. Então o Flamengo se tornou especial na minha vida. A gente começa, quando está mais maduro, viver isso como se fosse o melhor momento da vida, porque às vezes essa oportunidade não volta mais. Mas nem todos conseguiram aproveitar a oportunidade. Com tanta gente em volta do Ronaldinho, as crianças ficaram sem vez. O Ronaldinho tá no meio de uma multidão, tá impossível ver ele. Eu ia falar, me dá um autógrafo, foi bom você ter vindo pro Flamengo. Eu agradeço por ele ter vindo pro Flamengo. Fernanda, Clara, Tomás, recado dado. E querem saber de uma coisa? O Ronaldinho também parece estar adorando ter vindo para o Flamengo. Tô sem freio, ao bonde do Mengão sem freio. Tô sem freio, ao bonde do Mengão sem freio. Bater de frente com o Mengão, mano, tu tá de mancada. O Felipe tá no gol, o L.P. David na zaga. O Léo Moura é capitão, Thiago Neves é um perigo. Luxemburgo no comando, no ataque, Diego Maurício. Ronaldinho, entre campo é a concorrência. Sai do meio, porque é o réu e o K9 é o bonde. Do Mengão sem freio, é o bonde. Do Mengão sem freio, é o bonde. Do Mengão sem freio, é o bonde. Do Mengão sem freio. É campeão da Taça Guanabara 2011. Tudo bem que o Flamengo tinha bons jogadores nesse ano, inegavelmente, a começar pelo Ronaldinho. Mas como o time está melhor em 2020, hein? Como o Flamengo teve times meia boca nos últimos anos, hein? Compara com o elenco que tem hoje. É o que eu adoro dizer isso, e claro que você está entendendo que não é a verdade absoluta, mas o Flamengo daquele tempo não tinha a organização que tem hoje. Time bom consagra jogador ruim. Time ruim enterra jogador bom. Verdade. É claro que ali tem muito jogador bom que se enterrou, que não rendeu o que podia. E é claro que hoje o Flamengo tem grandes jogadores. Mas se você pegar um jogador que está numa estrutura montada, muitas vezes você coloca numa estrutura desmontada,
E ele Eu gostei de time ruim consagra jogador ruim, né? A quantidade de ídolo grosso que virou ídolo porque o time é tão ruim, o cara se matava em campo e virou o ídolo da galera. Ezequiel. Pô, o corintiano vai se ofender com isso aí, cara. Ezequiel era bom jogador, mas... Não, mas, por exemplo, o Renato Abreu era um jogador regular. Por muitos anos, ele foi a referência do Flamengo. Né? Um jogador regular. Talvez se ele tivesse caído, por exemplo, se o Renato Abreu tivesse caído no São Paulo, no lugar do Jorge Wagner, o que é que podia ter acontecido com um e com o outro? Tô errado, Pedrinho? Se o Renato Abreu joga hoje com o Jorge Jesus, na função do Gerson, perfeito. O modelo de jogo ajuda muito a evolução do atleta. Perfeito. Olha, só tem mais uma sugestão boa do Twitter aqui para jogador com nome de utensílio doméstico. Pires da Mota. Não, tinha o Pires, que jogou no Vasco, jogou no América, jogou Pires da Mota, muito bom. No Palmeiras. Verdade. O pessoal tá tentando emplacar um Odivan. Não. Odivan é nome de música, mas ele de utensílio doméstico. O nome dele era por causa do Odivan. Eu sei, o Odivan. O Odivan é por causa da música do Nascalo. Tá bom, vamos aceitar aqui, tudo bem, vamos aceitar então, vamos aceitar aqui, tá certo. Mas ninguém é melhor que o Gustavo Geladeira. Não, Geladeira é o melhor. Pessoal mandando o nome... Não, Rodrigo Arroz não é utensílio, galera. Mas tá na cozinha. Tá na cozinha. Bom, o Flamengo... Aí o Jefferson Feijão o Alfredo Mostarda. Aí tem vários. Tem Gilmar Fubá, o nome de comida tem vários. O Flamengo tem as seguintes opções para o lugar do Bruno Henrique. Prova do patamar a que chegou o clube em 2020. Bruno Henrique não joga com certeza amanhã e o Flamengo não jogou a toalha ainda para tê-lo na quarta. Mas se ele não tiver na decisão de quarta-feira, ele tem o Michael, ele tem o Vitinho, ele tem o Pedro para escalar. Diego, duvido que vá nessa situação, mas é uma possibilidade. O Pedro Rocha, que ainda nem jogou. O Lincoln, que entrou no Mundial e nem jogou ainda. Imagina se era o Pedro no Mundial, hein? No lugar do Lincoln naquela bola, hein? Não? Verdade. É isso, são as opções. Qual delas o Jesus vai usar? Não tenho a menor ideia, mas que ele está bem servido, ele tem. Ele está, né? O Gabigol está confirmado? Para quarta-feira? No princípio, sim, né? Não tem nada que o tire do jogo. Eu acho que é Michael. É questão de como ele vai... Ele pode deslocar um pouco o Gabigol, né? Porque o Gabigol, por característica própria e leitura de jogo, ele sempre dá uma caidinha para a direita, né? Como foi na final contra o Atlético Paranaense, e centralizar o Pedro. Porque normalmente esses jogos que o Flamengo joga em casa, ele joga dentro do campo adversário. E aí o Pedro consegue participar um pouco mais da construção ali no último terço. Mas a característica de beirada, de velocidade mais, seria o Michael. Que a gente não sabe como está o Pedro Rocha ainda, porque ainda não foi utilizado, né? Agora, esse painel a gente é a não resposta... está falando disso aqui não, né? Não está falando de... Não. Falando Podemos até tirar o Boa Vista aqui. Não, só para... Estão pensando na quarta-feira. Eu não sei, porque eu não tenho a menor ideia. Como ele fechou os treinos, eu não sei se ele vai com força máxima amanhã. Força máxima, certamente, ele vai na quarta-feira, quando o Flamengo vai ter a chance de levantar o primeiro troféu de uma competição internacional de sua história no Maracanã. Muita gente fez essa pergunta, mas o Flamengo precisa do Michael? A resposta está aí. Bruno Henrique não joga, caso ele não jogue quarta-feira, Michael é uma das opções que esse elenco oferece para um jogo importante, um jogo valendo taça. Vamos para intervalo? No próximo bloco, o ranking do PVC? Sim. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.